Fala, rede, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou construindo uma aplicação e eu precisei de uma necessidade de controlar as permissões de usuário dentro dessa aplicação. O que que eu estou falando com isso? Eu precisei, por exemplo, que um usuário, relacionando com ele com produtos, que um usuário ele pudesse criar novos produtos dentro da plataforma, porém ele não poderia excluir. E eu tinha usuários também que ele precisava editar produto dentro da plataforma, só que ele não podia criar novos. E eu tinha usuário que simplesmente tinha a permissão de visualizar esses mesmos produtos, mas ele não podia criar novos, ele não podia editar e ele não podia excluir, ele só podia visualizar. E aí eu comecei a trabalhar com uma biblioteca que se chama Castle, que é para permissão de usuários. E eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês como que essa permissão funciona. E fica aí até no final do vídeo que eu vou mostrar que eu vou falar algo para vocês, né, que gostarem desse vídeo e como vocês podem aproveitar também nisso, tá? Então, eu criei uma aplicação aqui, modelo, só para apresentar para vocês, com nome fictícios, enfim, essa aplicação não existe. E é essa aqui que está na minha tela agora, ó. Então, eu tenho uma aplicação aqui, ó, que eu coloquei o nome como Simple System. Esse nome não existe, tá? Ou melhor, ele até existe, mas não é dessa aplicação aqui, que foi só para mostrar. Essa aplicação aqui na página inicial dela, ela não tem nada praticamente, tá vendo? É só para exemplificar aqui para vocês mesmo. Então, eu vou começar, e quando eu for passando pelas permissões, eu vou mostrando para vocês e falando um pouquinho delas. Mas, enfim, ó, quando eu clico aqui para fazer um cadastro, na minha aplicação, eu já começo aqui colocando somente dados básicos aqui, ó. Eu vou colocar um e-mail, vou colocar uma senha, vou deixar aquela que autocompletou ali mesmo, emerson@2022. Não vou entrar no critério da validação de campos aqui, porque não é esse o intuito, mas eu vou realizar o cadastro aqui, ó. Nesse momento, ele está fazendo uma autenticação do banco de dados para gravar esse usuário aqui, e ele envia um e-mail de confirmação com um código. Vou abrir o meu e-mail, que eu já deixei ele aberto aqui, ó. Vamos aguardar esse código chegar. Vou acelerar um pouquinho o vídeo, que às vezes pode demorar um minutinho. Boa, o e-mail chegou aqui então, demorou uns 2 minutinhos para chegar. Quando eu abro o meu e-mail aqui então, a plataforma se comunicou e mandou este e-mail aqui com um código de ativação. Posso clicar nesse código aqui, ele traz aqui de novo a aplicação para mim, então eu vou digitar 326252. 326252. Vou confirmar esse cadastro. Beleza, então aqui já começa o primeiro ponto de autenticação desse usuário aqui das permissões. Ele não permite que o usuário prossiga na aplicação sem ele completar o cadastro dele aqui, ó. Porque quando ele se cadastra lá, ele só coloca o e-mail e a senha, então fica faltando alguns dados aqui. Se eu tentar navegar na minha aplicação para algum lugar, ele vai me trazer aqui, porque ele não permite. Então aí já entra a primeira questão da permissão. Então, para esse usuário aqui, eu vou colocar um nome, ó. Emerson Saturnino. Vou colocar meu CPF aqui, ó, pode usar ele para fazer compras à vontade aí, limite full time não, 100%. Então, vou colocar aqui, ó, rua teste, vou colocar um número qualquer aqui. Vou buscar aqui um estado, São Paulo. Então, vou pegar da cidade de São Paulo, vou pegar aqui Agudos para teste. Coloquei aqui, ó, nenhuma observação. Vou inserir uma fotinha aqui, só para ter alguma coisa. Então, beleza, tá aí a fotinha. Vou salvar esses dados aqui, mas antes eu só mostrar para vocês qual que é a regra de negócio aqui nessa aplicação. Ó, usuários, eles conseguem alterar os dados deles aqui, né, os dados primários, e esses dados aqui a mais que eu tenho aqui, ó, das permissões, eles não conseguem alterar. Então, ou seja, um usuário altera os dados primários dele, porém ele não altera as próprias regras dele dentro da aplicação. As regras são simplesmente para consulta. Tanto que eu tenho uma mensagem aqui, então já entra mais um quesito da regra de permissão de acesso, tá? Então, eu vou salvar as informações desse usuário. Beleza, dados atualizados com sucesso aqui. Então, agora esse usuário ele já tem as regras iniciais dele aqui, todas ok. Ele já tem os dados primários prontos.
E continua ainda sem conseguir alterar, porque isso não muda, mas agora eu consigo acessar mais menus da minha aplicação. Vou dar um exemplo aqui. Este usuário aqui, ó, ele tem acesso a essa funcionalidade aqui, ó, de dashboard. Então, eu posso clicar no meu dashboard aqui, que tem dados mocados por enquanto. Então, ele tem dados aqui, eu consigo visualizar esse dashboard aqui com essas informações. E no menu, ele tem todos os menus liberados, porém, o único que está funcionando aqui é o usuários, porque foi o único que está implementado aqui, que foi só para mostrar para vocês. Mas quando eu clico em usuários aqui, ó, já entra mais regras de permissões de acesso. Ó. Esse usuário, ó, ele tem a funcionalidade de criar novos usuários. Então, eu consigo criar novos usuários aqui. Ó. Eu vou criar um para teste. Ó. Então, vou vir aqui, ó, vou colocar uma fotinha qualquer aqui de novo, ó, colocar esse fluxo aqui, ó. Essa é uma imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, ó, bonitinha. Vou chamar isso aqui, ó, de usuário teste. E-mail, eu vou colocar programador, não, programador.emerson@gmail.com, programador.emerson@gmail.com. Vou colocar a mesma senha, emerson@2022, emerson@2022. Vou colocar meu celular aqui de novo. E aqui eu vou colocar também um CPF, vou colocar o segundo CPF meu, tá? Pode usar ele também para compra, sem problema. Vou colocar aqui ó, como rua teste 2, número 00. Esse aqui eu vou colocar que esse usuário é do Ceará. Então aqui ele faz uma requisição para trazer as cidades do Ceará nesse momento. Boa, vou pegar aqui na cidade que eu estou ainda essa semana, vou pegar Fortaleza aqui. Cadê Fortaleza? Cadê? Opa, passou de novo. Oi. Ó, Fortaleza. Eu vou colocar aqui, ó, nenhuma observação. E vou salvar esse usuário aqui, ó. Repare que eu não coloquei regra nenhuma para esse usuário que eu acabei de criar aqui. Então, ele não tem permissão de acesso nenhuma, tá? Então, beleza, o usuário foi criado. Se eu vim aqui, então, agora na minha listagem de usuário, ó, ele ainda não aparece aqui, porque esse usuário ainda está pendente de aprovação. E para aprovar ele, eu vou vir aqui, vou mudar a conta de e-mail aqui, vou utilizar a outra conta. E vamos novamente aguardar esse e-mail chegar. Boa, chegou o código de confirmação aqui para esse usuário, que no caso é esse 107943. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deslogar da aplicação aqui, desloguei da aplicação e agora eu vou logar com aquele usuário lá, que é esse daqui que está aqui. Ó. E agora, quando eu efetuar o login, ele vai me pedir esse código de confirmação, que chega por e-mail. Vou pegar aqui, ó, 107493. Beleza, vou confirmar. E aqui já começam as novas questões de regras de acesso aqui, ó. Liberou o acesso desse usuário, então vou clicar aqui em Dashboard, né, para ele vir ver as informações. E ele já começa aqui para mim, ó. Esse usuário ele não tem regra alguma, então, ó, eu não tenho permissão para visualizar essa tela. E o meu menu lateral aqui também, ó, ele não mostra nada para mim, ou seja, eu não consigo acessar nada. A única coisa que esse usuário consegue fazer é ver os próprios dados. Então, aqui nos dados dele, ó, tem as informações que foram cadastradas, porém eu não tenho nenhuma permissão. E como ele é o próprio dono desse cadastro, ó, ele não consegue setar permissões para ele, só um usuário é habilitado para isso. E o usuário habilitado para isso é aquele outro login que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer o login com aquele outro usuário. Beleza, fiz login aqui. Agora, se eu clicar aqui em usuários, ó, este usuário agora ele aparece para mim, porque ele foi ativado, porque ele colocou o código de identificação lá. E olha um detalhe aqui, ó. Essa conta, ó, ele consegue criar novos usuários, ele consegue deletar usuários, ele consegue visualizar usuários. E o visualizar usuários, quando ele entra aqui, ó, eu não consigo alterar as informações primárias desse usuário aqui, mas eu consigo alterar as permissões de acesso. Lembra que o único usuário a única pessoa que consegue alterar as informações básicas, como e-mail, senha, endereço, é o próprio usuário, mas ele não consegue acessar as regras dele. Então, vem outras permissões de acesso aí.
Então, o que que eu vou colocar para esse usuário aqui, ó? Eu vou colocar que agora ele consegue visualizar o dashboard e eu vó colocar aqui também, ó, que ele consegue visualizar usuários, somente visualizar o dashboard e usuários. Eu vou salvar essa informação aqui. E aqui agora, ó, eu vou deslogar da aplicação e logar com aquele usuário de novo, ó. Então, beleza. Ó, então, o que que aconteceu? Agora eu já consigo visualizar o dashboard aqui e consigo visualizar o menu de usuário. Inclusive, agora eu posso clicar no menu usuário, só que repara o detalhe, ó, aquele botão de criar usuário aqui, ó, eu não tenho, e eu tenho somente o botão de visualizar usuário. E quando eu clico aqui no visualizar usuários, ó, eu estou vendo aquele usuário que criou a minha conta, que é o usuário owner da aplicação, que tem todas as regras. Só que como eu não tenho permissão de editar o usuário, eu consigo simplesmente visualizar as informações do usuário aqui e consigo visualizar as permissões para esse usuário. Só que eu não consigo acessar porque eu não tenho essa tal permissão aqui para editar esse usuário. Então, o que que eu posso fazer? Ó? Eu vou, de novo, eu vou sair daqui, ó. Eu vou voltar com aquele usuário que tem permissões de acesso, né? Beleza, eu vou efetuar o login aqui. E agora eu vou nessa minha lista de usuários, esse usuário teste que estava sem permissão até então, e vou fazer o seguinte, ó, vou editar aqui, e eu vou colocar para ele agora, nas permissões de usuários aqui embaixo, eu vou colocar que ele pode editar usuários também, e além de editar, eu vou colocar que ele pode excluir usuários. Essas duas, na verdade eu vou colocar todas aqui para ele. Vou setar como todos aqui para ele, vou salvar. Beleza, alterações realizadas com sucesso. E agora eu vou efetuar o logout aqui. Beleza, desloguei. E eu vou logar aqui então agora com esse usuário que eu acabei de modificar. Vou acessar aqui, ó. Então agora eu consigo visualizar o dashboard ainda. Só que agora que muda, ó. Quando eu clico, quando eu entro na parte de usuários, ó, eu habilitei para mim o botão de excluir, que eu pus essa regra para esse usuário. E também eu habilitei a opção para ele criar novos usuários aqui em cima. E agora, com isso, se eu clico aqui no visualizar esse usuário, ó, o que acontece? Ó, a regra volta a funcionar. Eu não tenho permissão para editar dados básicos desse usuário, porém, agora eu consigo editar as informações dele aqui, ó, porque eu tenho na minha regra agora a funcionalidade de editar usuários. Então, eu vou vir aqui para esse usuário que até então era o dono da aplicação, ó, eu vou tirar a regra para ele de editar, vou tirar a regra de criar e vou tirar a regra de deletar. Vou deixar ele só como um visualizador. Vou salvar aqui, ó. Alterei as regras desse usuário e agora eu vou deslogar da aplicação e vou logar com ele, então. Beleza? Vou logar agora com esse usuário de novo, então. Quero Emerson. Vou fazer o login aqui, ó. E vou voltar aqui na parte, então, de usuários, ó. Repare que para mim agora, para esse usuário que tinha todas as permissões, ó, sumiu aquela permissão de deletar e sumiu a permissão também de criar novos usuários aqui, ó. E quando eu entro aqui agora, ó, olha que interessante, ó. Ele aparece para mim aqui agora as permissões, eu consigo visualizar esse usuário aqui, porém eu não consigo mais alterar essas informações aqui, ó. E olha que interessante aqui agora, ó. Estou naquele usuário que alterou as minhas permissões agora, né, que eu tinha todas, ó. Eu consigo visualizar como estava antes aqui, porém agora eu não consigo mais modificar a regra de acesso de usuários, porque isso foi tirado de mim. Tanto que eu posso vir aqui, ó, clicar nos meus dados, eu vou visualizar o meu usuário aqui, e eu vou ver que eu estou sem aquelas regras ali agora. Ó. Tá vendo? É bem aqui embaixo, ó. Eu não consigo mais criar, nem editar e nem mais deletar, tá? Então, era isso que eu queria mostrar. E para você que está ficando aqui até o final do vídeo, o que que eu vou fazer? Aqui embaixo, ó, do vídeo, eu vou deixar um link lá para o meu canal do YouTube, que lá eu vou estar passando no código dessa aplicação para mostrar como que essas regras aqui foram criadas, como que funciona e como que implementa o que é Solar. De uma forma mais superficial, mas para vocês verem como que funciona, eu vou mostrar a documentação lá, como que eu estou fazendo essas regras de negócio aqui, para vocês verem que é muito simples e é muito tranquilo fazer isso. Beleza? Então, vamos lá pro canal para você ver lá, beleza?